Podcast da MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Origin Health. Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado pela Origin. Eu sou Laura Murta, estou com Camila Pepe e Jonas Sertório. No episódio de hoje, a gente traz o artigo de Patrícia Basílio, que discute a inovação como parte de um conjunto de boas práticas para melhorar a qualidade de vida das pessoas e o papel das startups como aceleradoras dessa transformação. E se você está chegando agora, essa é a vertical de saúde da MIT Technology Review Brasil. Aqui a gente fala de inovação e tecnologia em saúde. Faça parte da comunidade MIT Technology Review Brasil e assine nosso conteúdo em mittechreview.com.br/assine. MIT Tech Review/assine. Como exemplo para essa conversa, a gente tem um dispositivo tecnológico que é usado no leito de internação que é capaz de monitorar a oxigenoterapia de um paciente e de evitar o vazamento do gás medicinal, que é muitas vezes essencial para a manutenção da vida nesse contexto. Baseado na internet das coisas, o sistema em questão ele vai medir em tempo real o consumo e o estoque do oxigênio hospitalar, permitindo uma economia de até 30% do produto. Essa solução é chamada de Atas O2, que foi desenvolvida pela Salvos, uma startup especializada em tecnologia médica para a gestão do home care e de hospitais. Segundo o fundador da Health Tech, o Maristone Gomes, se ele diminui 30% do consumo, ele também reduz 30% da logística, que é o caminhão que está por aí andando com os cilindros de oxigênio. Então ele consegue gerar mais transparência na relação entre o paciente, os fornecedores e a fonte pagadora. Além do dispositivo para o controle da oxigenoterapia, a empresa criou uma plataforma que sistematiza, digitaliza e integra os processos e as informações dos profissionais e pacientes que estão em home care, chamada de HAI. Com ela, toda a assistência feita ao doente após a alta hospitalar, como relatórios, evoluções e prescrições, é interligada. E o artigo também traz um conceito que é o da adoção dos critérios sociais, ambientais e de governança, que inclusive estão cada vez mais presentes na agenda estratégica de empresas e organizações. Camila, o que seria então esse ESG na saúde? E a gente tem exemplos de outras health techs que aplicam esse conceito de ESG. A gente falou aqui, por exemplo, da Salvos, né, com a questão da Atas O2. Então, Laura, o termo ESG é um termo em inglês que em português significa ambiental, social e governança. Ele surgiu em 2004 no relatório Who Cares Win? Quem se importa vence, elaborado pelo Banco Mundial em parceria com a Organização das Nações Unidas, a ONU, e instituições financeiras de 9 países. Os compromissos ESG ganharam relevância com o tempo e hoje a preocupação com esses 3 pilares é um item indispensável para garantir a sustentabilidade de qualquer sistema. No Brasil já temos sim algumas startups usando esse conceito de ESG, inclusive a Salvos, que você trouxe aqui como exemplo. Maristone Gomes, que criou a Salvos, ele inclusive foi impulsionado por esse pensamento há 7 anos atrás. O empreendedor ele conta que a ideia do negócio surgiu quando ele se tornou pai e levou a avó para morar com a família. Ao utilizar com mais frequência os serviços na área da saúde, ele desenvolveu um olhar mais aguçado e crítico sobre o setor. Ele comenta que, na época, chamou sua atenção um dado da Federação Nacional da Saúde Suplementar, a FenaSaúde, que estima que cerca de 30% de tudo que é investido em saúde no Brasil é desperdiçado em ineficiência, seja pelo armazenamento ou pela previsão equivocada. A Salvos está entre as 31 empresas orientadas pela Let's Be, a incubadora de startups do Einstein. Uma outra startup que também tem esse conceito de ESG é a startup Potiguar Fixit, que também é acompanhada pela Eretz. Ela foi fundada em 2015 e é uma empresa especializada em impressão 3D de órteses produzidas com plástico termomoldável e biodegradável. Diferentemente do gesso, os imobilizadores fabricados pela Health Tech são mais leves, à prova d'água, não esquentam e, uma vez que possuem como matéria-prima bagaço de cana-de-açúcar, beterraba e milho, eles se decompõem em uma composteira, sistema de reciclagem de lixo orgânico. Felipe Neves, que é fundador da Health Tech, conta que o gesso não se decompõe. Para ser descartado de forma correta, ele deve ser incinerado. Se o material for jogado em lixões, prejudica a fertilidade do solo e nos rios ele polui os lençóis freáticos.
Além de comercializar as órteses, tendo como principais clientes clínicas e hospitais, em 2019 a Fixit passou a vender franquias para profissionais de saúde em busca de escalabilidade no mercado. Dessa forma, cada unidade franqueada pode imprimir órteses 3D de forma independente, de acordo com as demandas e medidas de seus pacientes. Assim como a Salvos e a Fixit, a Efeisto é uma startup que produz órteses 3D a partir de PETG, um termoplástico reciclável, e também está na incubadora do Einstein. Fundada em 2017 por 2 ortopedistas, a empresa adota o conceito de ortopedia 4.0, na qual a inteligência artificial é a tecnologia fundamental para a fabricação das peças. Luiz Fernando Michaelis, que é CEO da HealthTech, diz que o aplicativo da Efeisto faz o escaneamento completo do membro lesionado do paciente para que a órtese seja produzida de forma personalizada e traz todos os dados do tratamento indicado pelo especialista. O objetivo é evitar que a pessoa volte ao médico ou tenha que ir ao pronto-socorro. Para ele, a órtese gera mais objetividade ao tratamento porque não sofre modificações. Eles imprimem exatamente do jeito que o médico pede. Se você for a 2 hospitais diferentes, vai ter gessos distintos. Com a solução deles, você sempre terá o mesmo produto indicado pelo seu ortopedista. Jonas, e de que forma a inovação, a responsabilidade social e a preocupação ambiental elas podem contribuir com o fortalecimento da agenda ESG na saúde? Bom, Laura, democratizar a inovação é um dos pilares do ESG, e na área de saúde isso significa promover equidade de acesso. De acordo com Guilherme Schettino, pneumologista e diretor do Instituto Israelita de Responsabilidade Social do Einstein, é fundamental que o sistema de saúde faça parte das discussões sobre ESG, mas também seja agente de transformação. É preciso olhar para a inclusão social pelo prisma da equidade em saúde. O Einstein tem uma forte atuação no SUS, no Sistema Único de Saúde, para onde estende a excelência no cuidado praticada na rede privada. A organização faz a gestão de 3 hospitais públicos no Brasil: o Hospital Municipal Vila Santa Catarina, Dr. Gilson de Cássia Marques de Carvalho, e o Hospital Municipal Moibirim, Dr. Moisés Deutsch, em São Paulo, e o Hospital Municipal Aparecida de Goiânia, em Goiás, além de outras 26 unidades públicas como UBSs, Unidades Básicas de Saúde, e as UPAs, Unidades de Pronto Atendimento, na capital paulista. Os números da atuação do Einstein no sistema público superam hoje os do sistema privado em serviços como partos, consultas, pronto atendimentos e atendimentos domiciliares. De acordo com o médico, o S do ESG tem 2 significados, é o S de social e o S de saúde. Ele também afirma que o Einstein tem um número de leitos hospitalares maior no sistema público do que no sistema privado de saúde. O importante é dar acesso a um atendimento de qualidade, humanizado e com segurança aos pacientes, sejam eles usuários do SUS ou do sistema privado. A promoção do acesso à saúde de qualidade também se dá no desenvolvimento de projetos voltados à melhoria da gestão, ao diagnóstico e ao tratamento em saúde pública por meio do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS, o PROAD-SUS. Desde 2009, mais de 100 projetos foram executados pelo Einstein, com dispêndio de cerca de 3 bilhões de reais. Mas o trabalho com comunidades carentes extrapola a área da saúde. A equipe multidisciplinar do voluntariado do Einstein também oferece atividades educativas e aulas de reforço escolar para crianças, além de cursos profissionalizantes para quem precisa se recolocar no mercado de trabalho. Segundo Schettino, o programa oferecido à população de Paraisópolis, comunidade localizada na zona sul de São Paulo, existe desde 1998 e já realizou mais de 6 milhões de atendimentos. Ele explica que pessoas com mais informações e mais educação têm mais oportunidades de trabalho e sabem cuidar melhor da saúde. O impacto das mudanças climáticas sobre a saúde das pessoas torna ainda mais urgente a adoção de compromissos ambientais pelo setor. Segundo Schettino, esses efeitos são ainda piores para a saúde de idosos, crianças e pacientes com doenças crônicas. Um estudo publicado pela revista científica britânica The Lancet em 2022 aponta que cerca de 9 milhões de pessoas por ano têm a morte acelerada pela poluição ambiental. Schettino analisa que, se a saúde representa 10% do produto interno bruto, PIB, mas eu só contribuo com 5% na emissão de gás e efeito estufa, pode parecer que a minha atividade não é muito crítica para o meio ambiente. Mas isso não é verdade, porque 5% ainda é muito, precisamos tentar reduzir esse indicador. A exemplo do Einstein, o setor hospitalar tem buscado compromissos cada vez maiores em ESG. O relatório ESG nos Hospitais, ANAP, Resultados e Boas Práticas, publicado pela Associação Nacional de Hospitais Privados, mostra que o segmento tem avançado em critérios ambientais, sociais e de governança.
O estudo aponta que em 193 projetos de 42 instituições associadas beneficiaram 4,2 milhões de pessoas direta ou indiretamente, sendo que 15,5 milhões ainda devem ser impactados até 2030. Os hospitais integrantes da associação já investiram mais de 119 milhões em iniciativas ligadas à educação, saneamento, energia, consumo responsável, combate à fome e sustentabilidade. E hoje a nossa entrevista é com a Ingrid Sica, coordenadora do Grupo de Trabalho de ESG da ANAP e gerente da Sustentabilidade e Meio Ambiente na Rede D'Or. Bem-vindo, Ingrid. Olá, muito obrigada. É um grande prazer estar com vocês e falar dessa agenda, né, que é tão importante e extremamente relevante também para o setor saúde. Com certeza. Agora, Ingrid, para a gente começar, a gente falou aqui sobre como a adoção dos critérios sociais, ambientais e de governança, eles estão cada vez mais presentes na agenda estratégica de empresas e organizações, né? E a gente também trouxe exemplos de health techs que aplicam esse conceito do ESG. Com toda a bagagem, né, que você tem, eu queria ouvir um pouco como é que você tem enxergado o uso desses critérios na saúde. Na realidade, Laura, a área de saúde, né, ela é muito forte no S, no social, né? A essência do setor saúde é o social. E, de certa forma também, embora a gente fale hoje o ESG, mas o setor saúde já trabalha essa agenda há algum tempo. O que talvez falte para o setor é apresentar isso de uma forma mais consolidada, né? E quando a gente fala do E, né, que é o ambiental, a gente vê que os hospitais, instituições de saúde como um todo, elas já têm esse pilar muito forte. Até porque uma instituição de saúde, ela lida com vários aspectos ambientais, né? Então, quando a gente fala ali de resíduos, a gente vê que os hospitais, de forma geral no Brasil, eles têm um programa de gerenciamento de resíduos muito consolidado no país, né? Há uma preocupação muito forte, até porque a gente sabe aí qual é o cenário de resíduos no Brasil. A gente, infelizmente, sabe aí que no Brasil a gente vive aí nesse cenário de lixões, né? A gente tem essa perspectiva de ser extinto até 2024, mas é uma realidade. Então, esse é um tema muito importante no setor saúde. E a gente sabe também, como setor saúde, que tudo que a gente faz, né? O que a gente causa de impacto ao meio ambiente, isso impacta a saúde pública. E se a gente impacta a saúde pública, isso volta para a gente em forma de doenças. Então, quando a gente fala do ESG, a gente vê que as instituições já trabalham isso muito forte. Então, além desse pilar resíduo, esse aspecto resíduos, a gente vê outros aspectos também, por exemplo, água. A gente vê que os hospitais têm investido, né, muito forte na redução do consumo de água ou uso racional. Então, assim, que já é muito padrão já adotar nos hospitais, como, por exemplo, o uso de torneiras, né, com redução de vazão, isso já é padrão nos hospitais, captação de águas pluviais para você usar em áreas não nobres, toda uma eficiência hídrica, isso já é feito nas instituições, né? E quando a gente fala de governança, não tem como você falar de social, do socioambiental, sem ter uma governança. E talvez o que falte assim, para o setor, e aí eu entendo a ANAP como um papel fundamental nisso, é justamente ensinar as instituições de saúde a como que você apresenta isso de forma consolidada, né? Muitas vezes as pessoas têm a noção, quando a gente fala de sustentabilidade, elas remetem somente a meio ambiente, remete à reciclagem, e aí talvez o que falte o setor saúde despertar é conectar. Como que você conecta tudo isso que já é prática, né? Então, quando eu tenho um ambiente humanizado, quando eu tenho o paciente no centro da minha atenção, quando eu tenho todo o cuidado com o meu colaborador com saúde e segurança ocupacional, isso é sustentabilidade. Então, talvez o que falte é essa visão integrada, né? E cada vez mais a gente vê que tudo isso que impacta, que a gente causa ao meio ambiente, nessas mazelas, voltam para nós. E uma instituição de saúde, por funcionar ali 24 horas, consumindo água, energia, né? Consumindo materiais, contribuindo para efeito estufa, se a gente não tiver essa consciência de tratar esses impactos também, a gente também contribui negativamente. Então, é extremamente relevante a gente falar dessa agenda e eu fico muito feliz com essa oportunidade de estar aqui falando com vocês sobre, ainda mais representando a ANAP, né, que é de grande relevância para o setor. Muito bom, Ingrid. Muito bacana os exemplos que você já trouxe, seja eles relacionados aos resíduos, à água. Imagino que tenha diversos outros aí também que você pode trazer para a gente em algum momento aqui na nossa conversa. Mas eu queria te perguntar se já existem alguns indicadores de desempenho que vocês aí, mesmo dentro da ANAP, tenham elaborado com a ideia de mensurar o impacto do uso desses critérios na área da saúde. Se você puder compartilhar um pouco desses dados com a gente, seria bem bacana.
Não, com certeza. A ANAP, esse grupo de trabalho que a ANAP criou, né, o grupo ESG, a ANAP já trabalha com essa agenda ESG já há muitos anos, desde 2012. E recentemente ela que formou, né, ela instituiu esse grupo de trabalho ESG, justamente para mostrar essas boas práticas ESG, essas boas práticas sustentáveis que os hospitais têm feito. E só para dar um exemplo para vocês, nesse relatório que a ANAP publicou no ano passado, que se chama Relatório de ESG Hospitais ANAP, só consolidando, né, olhando para o público, né, setor saúde, a gente vê que, consolidando assim, dos resultados do ano passado, considerando 190 projetos que foram reportados nesse relatório, a gente vê que o impacto socioambiental é muito grande. Então, como exemplos para vocês, considerando todo esse reporte, né, que os hospitais fizeram de 190 projetos, boas práticas, a gente vê lá um impacto social de 4,2 milhões de pessoas beneficiadas, direto ou indiretamente, com as ações socioambientais que esses hospitais fizeram, né? E tem uma estimativa desse alcance de 15,5 milhões até 2030 de pessoas impactadas com essas ações socioambientais dos hospitais. 119,6 milhões investidos, né, considerando esse universo de hospitais que compõe a ANAP. Então, muitas vezes a gente vê que o impacto de uma instituição de saúde, ele não é só um impacto direto, ele tem também um impacto indireto. E quando a gente fala de impacto socioambiental indireto, a gente está falando ali da mão de obra local, do desenvolvimento local, de onde aquela instituição está presente. Então, muitas vezes, a chegada de um hospital, ela promove uma série de desenvolvimento no entorno. Então, lugar que às vezes você não tem uma malha viária boa, você passa a ter uma malha viária boa, uma iluminação melhor, cresce o comércio no entorno. Isso é um impacto social indireto, que o setor saúde tem uma grande contribuição. Eu estava até dando uma olhadinha no relatório da ANAP, só considerando os hospitais que fazem parte da ANAP, são 190 mil se não me engano, 190 mil pessoas, né, de geração de emprego. Então, vocês imaginam, não só esse impacto direto, geração de mão de obra direta, mas indireta também, né? E os hospitais são organismos vivos, estão sempre ali ampliando o leito, ampliando a extensão do hospital. Isso tudo é impacto econômico indireto. Então, quando a gente começa a olhar, né, e esse relatório que a ANAP publicou ano passado, né, de ESG na ANAP, mostrando essa relevância, né, desse impacto, isso é muito significativo. Então, um outro exemplo que eu trouxe para vocês aqui, considerando esses 190 projetos que foram reportados, a gente falou aqui de água. Só considerando o que os hospitais reportaram como boa prática em relação a projetos voltados para a eficiência hídrica, foram 486 milhões de litros de água economizados por mês, olhando esse universo de projetos. Então, quando a gente olha isso de forma consolidada, o setor, a gente vê a contribuição muito grande. E também, se a gente for olhar hoje para o cenário de hospitais no Brasil, o Brasil tem hoje um pouco mais de 6.300 hospitais entre públicos e privados, mais da metade desses hospitais são hospitais privados. Então, você vê também o quão que o setor privado de saúde pode contribuir também com essa agenda ESG, já que mais da metade dos hospitais no Brasil são hospitais privados, né? Então, e dessa metade dos hospitais privados no Brasil, 36,5% estão associados, são membros da ANAP. E esses membros são hospitais de grande porte. Então, eles também têm uma responsabilidade muito grande também. São exemplos, são vitrines para muitas instituições, né? E o bacana da ANAP é que, como ela congrega hospitais embora grande parte são hospitais de grande porte, tem também hospitais de pequeno porte, de todas as regiões. Então, a gente tem uma associação que você consegue mostrar nessas boas práticas da região norte do Brasil, centro-oeste, essa diversidade. Isso dá uma troca muito bacana, isso fortalece a agenda, né? E muitas vezes você tendo uma associação que congrega, que mostra isso para o mercado, né? Você vê que um hospital fala, poxa, eu estou aqui no Pará, eu sou de pequeno porte, mas eu consigo implementar, eu não preciso necessariamente ser um hospital de grande porte, com tal estrutura, eu consigo fazer isso. Então, essa troca, esse intercâmbio é muito bacana. E o setor saúde, né, por ser uma grande parte privada, tem essa responsabilidade, né? Uma responsabilidade muito grande nessa agenda também, de alavancar isso no setor saúde, né? Agora, Ingrid, assim, como é que
vocês conseguiram criar, estabelecer, né? Quais são esses indicadores do desempenho que mostram, de fato, o impacto do uso desses critérios? E aí você trouxe os exemplos dos pequenos, né? Hospitais de pequeno porte, de grande porte, né? Você trouxe também já alguns dados. Como é que foi? Como é que vocês têm trabalhado isso nessa implementação, né? E na criação, no entendimento desses indicadores para avaliar o desempenho e mostrar, então, o impacto do uso dos critérios? Muito boa pergunta, Laura. A ANAP, né, por meio desses grupos de trabalho, essa questão da medição ela é muito importante, porque o que você não mede, você não tem como gerenciar, aquela velha máxima, né? Você tem que medir para você saber onde você quer chegar. E a ANAP, por meio desses grupos de trabalho, e a ANAP tem mais de 15 grupos de trabalho, ela justamente vem trabalhar com as instituições esses indicadores. E quando a gente fala ESG, o que a gente tem trabalhado muito forte no grupo de sustentabilidade é com base numa metodologia internacional que é da GRI, que é a metodologia que o mercado já usa desde a década de 90. Então, o que a gente tem mostrado para os hospitais é mostrar essa medição desses indicadores com uma metodologia que já existe, sem ter que você criar algo novo. Então, quando a gente fala de indicadores ESG, usar a metodologia da Global Report Initiative, que é a metodologia mundial que já se usa muito. Então, quando a gente fala ali da questão do social, a gente tem várias frentes dentro do social, né? Então, quando a gente fala social, a gente está falando ali de diversidade e inclusão, a gente está falando da questão da saúde e segurança dos colaboradores, do perfil dos colaboradores, né? Da questão de direitos humanos, questão de fornecedores. Então, para cada tema desse, a própria GRI já ensina como que você reporta. E é isso que a ANAP vem colaborando assim, por meio dos grupos de trabalho, né? Por exemplo, um tema que tem sido falado bastante nos GTs é em relação a mudanças climáticas. Como é que uma instituição de saúde, né, mesmo que ela não seja um setor de alto impacto ambiental, mas que tipo de consumo que um hospital tem que a gente pode conectar com gás de efeito estufa? Como é que eu meço essas emissões? Então, esses grupos de trabalho vão justamente ensinando quais metodologias que existem no mercado, como é que você faz isso, como é que você faz um diagnóstico. E depois que você faz esse alinhamento, a ANAP também ela tem uma ferramenta que é comum, que se chama SINHA, que todos os hospitais reportam mensalmente esses indicadores. E é uma forma também de você fazer benchmarking, fazer comparativos. Então, isso também dá um suporte muito grande. E anualmente, todos esses resultados desse trabalho, eles são publicados. A ANAP hoje tem uma grande publicação dela, que é o Observatório da ANAP, que congrega justamente esse resultado dessa coleta de indicadores que os hospitais fazem mês a mês. Então, assim, é algo que a gente vem trabalhando bastante, só que, infelizmente, a gente ainda tem muito que avançar em relação a esse reporte, justamente que o setor saúde não tem essa visão do quanto que ele faz, que é a sustentabilidade. Então, o quanto que aquilo já está latente ali e eu preciso organizar os processos e reportar isso para fora, né? E essa metodologia que a gente já usa, não precisa inventar roda, né? É você se apropriar de algo que o mercado já faz. Né? Legal, bem bacana, Ingrid. E quando a gente pensa no futuro, assim, como que você enxerga o crescimento do uso desses critérios na área da saúde, até mesmo o engajamento, a gente está falando aqui especificamente de hospitais, né, para trazer para a realidade da ANAP, mas de eles estarem querendo participar cada vez mais, engajados dentro dessa nova rotina, né, de medições e de critérios. Como você enxerga isso no futuro? Você vê isso aumentando cada vez mais? Olha, o que eu vejo assim, no futuro, muita questão da transformação digital, né? A gente viu aí na próprio cenário pandêmico o quanto que os hospitais eles inovaram, né? Seja monitoramento por meio de aplicativos, telemedicina, automação. Então, quando a gente atrela essa agenda, eu vejo no futuro muita inovação tecnológica, transformação digital, monitoramento online. Isso se aplica não para o S também, mas para o ambiental também. Então, hoje a gente tem instituições investindo muito em automação predial, a questão de equipamentos mais modernos, com acionamento automático, e na parte social, muito essa questão de você ampliar o acesso à saúde. E a telemedicina vem com esse viés também de você ampliar o acesso à saúde, né? De você conseguir monitorar remotamente um paciente, meio de um aplicativo. Isso a gente viu muito forte também. E para a gente trabalhar essa agenda também do ESG, o que a gente viu na pandemia, até por conta de você não conseguir fazer treinamentos presenciais, investir muito em educação à distância.
Então, esse é um caminho também de você alavancar, ampliar essa agenda. E cada vez mais esse mecanismo de você usar os métodos de EAD para você fortalecer uma cultura. Não tem como também a gente falar de sustentabilidade sem as instituições de saúde fortalecer a cultura. Porque é uma agenda que você tem início, mas você não tem fim. Você tem que estar sempre falando desse tema dentro da instituição, né? Ainda mais a área de saúde, que é um setor que tem uma característica diferenciada em relação à rotatividade, é um setor muito dinâmico. Então, eu vejo que essas ferramentas hoje de educação à distância, essa questão da automatização, isso é muito importante no futuro, né? E muito desses resultados que eu trouxe para vocês, falando desses resultados de economia de água, de energia, tem a ver também com a automação, né? Tem a ver também com você se apropriar do que tem de mais moderno sendo discutido. E muito dessa inovação já está presente nos hospitais, né? Muitas delas, os hospitais já fazem uso disso. Como você está falando, tudo isso que a gente conversou aqui de ESG é possível graças à inovação e à tecnologia, né? Sem a tecnologia e não sem a inovação, mas principalmente com a tecnologia, ela é muito importante para que tudo isso consiga evoluir, né? Porque você conseguir monitorar em tempo real, né? Como é que está o consumo de uma sala, por exemplo, lá em tomografia. Uma sala de tomografia tem que estar lá com 18 graus. Se você conseguir monitorar isso no computador, poxa, mas por que aquela temperatura daquela sala não está dentro do padrão? E você conseguir, por um comando, né, regular aquilo. Ou se tal equipamento, a performance dele não está dentro do padrão, o gestor de manutenção receber um SMS ali no celular dele, e você monitorar isso de forma online, isso dá muito mais agilidade na tomada de decisão, né? Você tem um sistema, né, que você consegue ter carga do consumo de energia sem você ter input manual, mas você já vem da base da distribuidora de energia, isso de forma automatizada. Então, são tudo tecnologias que já estão disponíveis no mercado e a gente vê cada vez mais hospitais fazendo uso disso, né? Você já prevê no desenho de projeto já critérios de sustentabilidade. Então, assim, hoje, por exemplo, nenhum hospital, o grande padrão dos hospitais são lâmpadas LED, né? Lâmpadas com alta performance. E muitos hospitais já têm implementado, já nos projetos, critérios. Então, assim, fachadas ventiladas. Se você tem fachada ventilada, você usa menos sistema de ar-condicionado. Se você usa menos ar-condicionado, é menos emissão, porque dentro do ar-condicionado tem um gás refrigerante ali dentro. Então, é isso que às vezes falta as pessoas conectarem, sabe? Quando você tem um critério de uma compra sustentável, que você já na entrada da aquisição, você já prevê, mas qual é a saída disso? Vai gerar mais resíduo? Qual o custo do tratamento daquele resíduo? Então, assim, não é só você olhar todo o processo, é uma visão mais ampla. Por isso que também não tem como a gente falar de sustentabilidade se você falar de compras sustentáveis, porque hoje o setor saúde é 9% do PIB. E esse 9% do PIB é o quê? Muito consumo de materiais, de equipamentos, energia, água. Isso também entra, mas tem uma saída. Então, eu tenho que olhar essa saída também, é ampliar o olhar, né? Por isso que eu falo que sustentabilidade não é um setor. Sustentabilidade é o que toda instituição faz, é uma harmonia de todos os setores. E estar conectado, você entender esse todo é muito importante, né? E por isso a riqueza de grupos de trabalhos como o que a ANAP vem colaborando, de você ter essa sinergia entre os grupos. Então, tem temas que a gente traz que não dá para falar só sustentabilidade. Eu tenho que chamar o grupo de trabalho de compliance, eu tenho que chamar o grupo de recursos humanos, porque tem tema que você perpassa para as outras áreas, né? E essa é a riqueza de falar de sustentabilidade, né? Essa riqueza do trabalho em conjunto. E aí que você tem esse resultado realmente do desenvolvimento sustentável. A fala dela me marca muito quando a gente vê que no dia a dia acabam existindo já exemplos de atitudes ou de ações que tem por trás toda essa questão da sustentabilidade, mas que não necessariamente ela está sendo enxergada dessa forma, né? Então é importante que tenha alguém ali pensando nisso para deixar isso mais estruturado e até mostrar o benefício que tem nessa ação, não só ali porque a gente está enxergando de fato, mas por tudo isso que está envolvido nesse processo, né? E uma outra coisa importante também, né, que um grande projeto, ele não nasce grande, ele pode começar pequeno e você vai aprimorando. Então, o hospital ele pode começar com um piloto, então, que seja, por exemplo, uma compostagem. Aí você pode pensar, poxa, mas é uma simples compostagem. Só que uma compostagem de um resíduo orgânico, o que tem da decomposição do resíduo orgânico? Você tem o metano.
Então, se você tem um hospital que você está fazendo uma compostagem do seu resíduo orgânico gerado lá no setor de nutrição, você está colaborando com vários fatores. Primeiro, que você está diminuindo o resíduo que vai lá para o aterro sanitário. Segundo, que você está trabalhando com evitando emissões, né? Você está contribuindo para você mitigar a questão de emissões de gás de efeito estufa. Então, essa é a conexão que a gente tem que estar atento também, sabe? E você também está fazendo... Você tem um hospital que você tem uma área verde boa, você vai usar aquele orgânico para fazer uma compostagem, você também está otimizando o seu custo. O seu custo que você mandaria aquilo para um aterro sanitário para ser tratado. Então, essa é a conexão. Quando eu tenho um hospital que eu sei lá que eu tenho um potencial absurdo de reciclagem, e hoje a área de saúde, diferente do que as pessoas imaginam, o potencial de reciclagem é absurdo. O volume de resíduo infectante, que a gente chama de lixo hospitalar, que pela OMS equivale a 20%. A maior parte, eu tenho um potencial muito grande de reciclagem. E quanto mais eu reciclo, mais eu consigo voltar aquele material para o ciclo produtivo, que é tanto se fala de avaliação de ciclo de vida, né? Então, será que quando eu vou adquirir um material, um produto, eu não consigo já negociar com o meu fornecedor a logística reversa? Eu não consigo negociar com o meu fornecedor comprar um produto que tem menos plástico? Ou eu não consigo negociar com ele, olha, mas isso aqui no final da vida útil eu consigo já devolver e vocês fazem a logística reversa disso? Então, por isso que essa conexão, sabe? E começar pequeno mesmo, você começa com o piloto, vê se dá certo, vai fortalecendo, e assim você vai prosperando na agenda, porque é muito amplo o escopo, né? E um outro tema muito importante também, que eu acho que vale a pena a gente citar aqui, é justamente pela essa amplitude da sustentabilidade, são muitas frentes, né? É importante você ouvir os seus públicos. O que os seus públicos, né, os seus médicos, operadora de saúde, o público interno, entende como relevante para você estar abordando? Consultá-los. E aí você consultando ele, identificando esses temas, que a gente chama de temas materiais, foca nesses temas, porque senão você vai começar a ampliar muito o seu leque, e aí você não consegue filtrar a sua gestão, dar o foco na sua gestão, né? Então isso é muito importante também, de a gente cada vez mais engajar as partes interessadas, né? E a gente vê que os hospitais comunicam, mas falta engajar, e engajar todos os públicos, porque a agenda é comum a todos, né? Sim. Agora, eu acho interessante, Ingrid, você ter falado sobre, né, muitas vezes a gente pensa na tecnologia e na inovação como alguma coisa que levou a se pensar no ESG, né, como causa, mas a gente vê que hoje elas podem fazer parte desse conjunto de boas práticas, né, como elas podem ajudar nesse processo. Eu acho que isso é uma mensagem, né, de como a tecnologia e a inovação vem sendo usada também para contribuir, para colaborar nesse processo, né, como você trouxe aí na questão dos marcadores e também na melhora de todo essa cadeia. Eu queria agradecer muito a sua participação aqui no podcast, foi ótima essa conversa, esse bate-papo. Eu que agradeço, para mim foi uma honra estar contribuindo aí, e também agradecer a ANAP pela confiança de estar falando com vocês aqui, né, nessa agenda que a gente tem tanto caminho ainda pela frente para fortalecer, mas a gente vê que os hospitais estão no caminho certo e a gente vai crescer cada vez mais nessa agenda e fortalecer. Muito obrigada. E antes de encerrar, eu queria te convidar para entrar na nossa comunidade em mittechreview.com.br/cine para conhecer os nossos planos de assinatura. Também não deixe de visitar o nosso canal no YouTube e seguir a gente nas redes sociais, @MITTechReviewBR. Semana que vem tem mais um episódio, eu espero você. Até lá! Você ouviu o podcast da MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Origin Health. A maior publicação de tecnologia do mundo agora está no Brasil.